No século XI, dentro do contexto histórico da expansão árabe, os muçulmanos conquistaram a cidade sagrada de Jerusalém. Diante dessa situação, o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada em 1096 com o objetivo de expulsar os infiéis árabes da Terra Santa. Essas batalhas entre católicos e muçulmanos duraram cerca de 2 séculos, deixando milhares de mortos e um grande rastro de destruição. Ao mesmo tempo em que eram guerras marcadas por diferenças religiosas, também possuíam um forte caráter econômico. Muitos cavaleiros cruzados, ao retornar para a Europa, saqueavam cidades árabes e vendiam seus produtos nas estradas, também conhecidos como feiras ou rotas de comércio. De certa forma, os cruzados contribuíram para o renascimento comercial e urbano no século XIII. Logo após as cruzadas, houve um conflito entre França e Inglaterra. O início do conflito deriva de um conjunto de desacordos entre as casas monárquicas inglesa e francesa, pois desde a conquista do trono inglês por Guilherme, duque da Normandia, em 1066, a coroa inglesa e o reino normando estavam interligados. Tal união iria no futuro trazer uma confusão entre reis, terras e sucessores. Como eram de se esperar, elas eram muito tensas. Os reis ingleses que sucederam, eles eram obrigados a fazer votos de lealdade e vassalagem aos reis franceses. A morte do monarca francês Carlos IV em 1328, sem herdeiros, mas com uma rainha grávida, criou imediatamente um problema da regência e o de sucessão. Havia 2 candidatos ao trono, um deles o rei inglês Eduardo III, sobrinho de Carlos IV, e Filipe de Valois, da casa monárquica francesa. Uma assembleia de vassalos do reino foi convocada para escolher o regente até o nascimento do filho ou filha de Carlos IV. A rainha dá à luz a uma menina e logo depois Filipe de Valois é coroado rei da França. Quando escolheram o sobrinho de Filipe para ser rei sobre a França, eis que surge o estopim. Eduardo logo então declara guerra contra o mesmo, a Guerra dos 100 Anos. A guerra durou mais de 100 anos, não foi contínua, apresentou momentos de luta com vitória de ambos os lados e momentos de trégua. O conflito foi sempre acompanhado por outras calamidades, como a fome e a peste. Em meados do século XIV, uma doença devastou a população europeia. Historiadores calculam que aproximadamente 1/3 dos habitantes morreu dessa doença. A peste negra era transmitida através da picada de pulgas de ratos doentes. Estes ratos chegavam à Europa nos porões dos navios vindos do Oriente. Como as cidades medievais não tinham condições higiênicas adequadas, os ratos se espalharam facilmente. Após o contato com a doença, a pessoa tinha poucos dias de vida. Febre, mal-estar e bulbos de sangue e pus espalhavam-se pelo corpo do doente. Como os conhecimentos médicos eram pouco desenvolvidos, a morte era certa. Os pobres morriam aos milhares, sem auxílio, nas ruas, e muitos acreditavam que era uma trama dos nobres para que jogassem os pobres ao inferno, enquanto os ricos escapavam refugiando-se em suas propriedades no campo, onde podiam se proteger de estranhos ou de recém-chegados. Mas a verdade é que a peste negra foi, ao seu modo, uma catástrofe meio que igualitária. Gente poderosa também sucumbira à peste. Para complicar ainda mais, muitos atribuíam à doença fatores comportamentais, ambientais e, na maioria das vezes, religiosos. A verdadeira causa da doença era ignorada e continuaria assim até o século XIX. Mesmo no final da Idade Média, a medicina preventiva limitava-se ao isolamento e à quarentena. Atribuía-se quase tudo à influência dos astros, e não era raro que os médicos mais famosos também fossem astrólogos. Para os pobres e ignorantes, a resposta era bem simples. Todos os males eram castigos de Deus, irado com os constantes pecados cometidos pelo homem. Algumas pessoas que encaravam a peste como um castigo divino tentaram aplacar a ira de Deus chicoteando ou flagelando a si mesmo, como a Irmandade dos Flagelantes. Vestindo-se com uma bata ou um saco branco, com uma cruz vermelha no peito, eles peregrinavam de aldeia a aldeia, repetindo ladainhas e chicoteando-se nas costas com tiras de rédea de pontas de ferro. No início, eram apenas inocentes aberrações, mas com o tempo, os fervorosos flagelantes se tornariam perigosos para as outras pessoas.
Em todo o norte da Europa, os judeus foram acusados de envenenar os poços e as cisternas. Foi a onda mais violenta de antissemitismo, mais intensa do que nos tempos da Primeira Cruzada, e somente desencadeada pelos nazistas no século XX. Em Basel, na Suíça, todos os judeus da cidade foram presos em estacas e queimados em vida. Já em Estraburgo, que na época era pertencente à Alemanha, todos os judeus, na verdade 2.000 judeus da cidade, foram queimados em fogueira coletiva. Nem a ação do Papa Clemente VI, que expediu bulas no dia 4 de julho e 26 de setembro de 1348, impediu os assassinatos em massa. É aí que a gente consegue perceber que o antissemitismo ele é algo presente na sociedade há muito mais tempo do que a gente imagina. Não é só a ação dos nazistas que evidencia isso. Neste período também houve uma extrema pobreza e miséria na Europa, conhecida como a Grande Fome. Isso não ocorreu por acaso, mas sim devido a uma série de más colheitas sobre uma produção já bem deficiente. O resultado foi que a população com fome ficou desnutrida e bem suscetíveis a doenças. O esgotamento dos solos e as chuvas violentas, juntamente ao frio, castigavam a Europa em 1314 e 1315. A população sofria de desnutrição por causa disso. O plantio era bem prejudicial na época, a agricultura estava bem fraca. E com as pessoas desnutridas, elas ficavam com o sistema imunológico fraco e mais susceptíveis à doença. A peste chegou numa péssima hora para a Europa. As más colheitas também aumentavam os preços dos cereais, trigos e etc. E o banditismo aumentava muito. Com tantos problemas, os franceses estavam com a situação complicada, porque tinham gastado muito com a guerra, o comércio tinha parado de crescer e a peste estava matando sua população. Os senhores feudais resolveram aumentar os impostos, taxas e obrigações de trabalho dos servos sobreviventes. Tiveram que trabalhar dobrado para compensar o trabalho daqueles que tinham morrido na epidemia. Algumas regiões da Inglaterra e da França estouraram revoltas camponesas contra o aumento da exploração dos senhores feudais. Combatidas com violência por parte dos nobres, muitas foram sufocadas e outras conseguiram conquistar seus objetivos, diminuindo a exploração e trazendo conquista para os camponeses. Com as obrigações servis exorbitantes, os servos eles se revoltaram contra os seus senhores feudais. Fizeram as famosas jaqueries, as revoltas dos camponeses. Muitas vezes eles saqueavam os castelos ou matavam os senhores feudais. Porém, os senhores feudais restantes, eles não ficaram parados, eles formaram exércitos fortíssimos e combateram com muita violência contra os camponeses. No entanto, os camponeses eles conseguiram muitas conquistas importantes, como a diminuição das obrigações servis. Desde os cruzados, a mudança mais visível na Europa Ocidental ficou conhecida pelo nome de renascimento comercial e urbano. Ele significou o desenvolvimento do comércio e das cidades, que tinham tido pouca importância durante os séculos anteriores. O Renascimento introduziu também muitas novidades na organização da sociedade, como os grupos sociais, tais como a burguesia e os trabalhadores assalariados. O comércio, ainda incipiente, era praticado nas feiras que eram realizadas nas vilas ou perto de castelos e outros lugares fortificados. Inicialmente periódicas, as feiras tornaram-se permanentes, propiciando o aparecimento de núcleos urbanos, os chamados burgos. As cidades atraíam cada vez mais artesãos, que nelas se fixavam para viver de seu ofício. Atraíam também servos camponeses, que as buscavam para tentar vender seus excedentes agrícolas ou para viver como trabalhadores livres. Atraíam ainda comerciantes de sal, de ferro e de inúmeras outras mercadorias, provenientes de regiões distantes. A partir dos burgos, desenvolveram-se novas cidades e, simultaneamente, ganharam vida as mais antigas, que não haviam desaparecido por completo. Criaram-se novas formas de enriquecimento, por meio do crescimento das atividades bancárias e do comércio de mercadorias. Essas novidades indicavam o aparecimento de um novo sistema econômico, o capitalismo. Aos poucos, o sistema capitalista acabaria por substituir inteiramente o feudalismo, tornando-se dominante nos séculos seguintes.